Esse episódio tem um casal empreendedor, e se você tem empresa familiar também vai ser muito bom você escutar isso. Casal empreendedor começou um negócio com a mesinha de plástico, um computador usado, e hoje já tem mais de 11 CNPJs, 11 empresas rodando. Eu estou aqui com a Paola de Stefano, também com o Rodrigo, que são um casal empreendedor. Com vocês, pode se apresentar. Olá, Sintra, muito prazer estar aqui com você, contar um pouquinho da nossa história. Começaram com uma mesinha de plástico e um computador usado. Conta mais sobre isso. Por que eu peço para vocês contarem? Por quê? Vocês começaram pequeno. Hoje vocês têm grandes resultados, têm várias empresas, né? Tem toda a trajetória de vocês, pessoal, até que vocês se encontraram, casaram, estão juntos hoje, começaram a empreender juntos. Mas às vezes a pessoa que conhece vocês, conhece a empresa de vocês têm sede fora do Brasil, né, em outros países, fala, empresa grande, mas cara, começou com pouco recurso. Então, eu acho que isso pode motivar, inspirar muitas pessoas a também começarem. Às vezes a pessoa quer começar e olha para o lado e fala, não tem muito recurso. E aí ela desanima. Tem gente que talvez está num momento difícil, né, já empreendendo, e também desanima, porque tá faltando alguma coisa, tô com dificuldade com um funcionário, não sei o quê. Como que vocês começaram? Como é que vocês lidam com isso? Quais foram os desafios? Nós começamos primeiro com a consultoria migratória, né? Que nem a Paula disse, nós tínhamos apenas uma mesinha de plástico ali onde a gente trabalhava e um computador quebrado ainda. Um computador quebrado. Não Quebrado. era só usado, ele era quebrado. As teclas não funcionavam, as teclas você tinha que bater forte nelas para elas funcionarem. Chegava final do dia, a gente tava com os dedos tudo vermelho de digitar. E aí nós começamos, né, prestando serviços, fazendo pesquisas genealógicas, depois fazendo contato com advogados fora do Brasil, fazendo parcerias para que eles protocolassem os processos para nós. E no meio disso começou a surgir outras oportunidades também que nós fomos agarrando, né? Como a gente estava bem no início e a gente não tinha um futuro certo, né? Porque assim, o empreendedor ele começa um negócio cheio de incertezas, né? Sem dúvida. Então a gente acabou abraçando outros negócios que também deram certo, né? Nós no ramo imobiliário, por exemplo, e aí nós começamos a conciliar uma empresa aqui, outra empresa ali, e assim nós fomos crescendo. Só que chegou um dado momento que a gente estava quase ficando louco, né? Porque nós não tínhamos o conhecimento de administrar vários negócios, Certo. né? Nós não tínhamos essa expertise E não nem estrutura, conhecia né? ninguém que soubesse também, né? Foi aí que nós começamos a buscar com quem a gente poderia aprender. O negócio surgiu porque tudo que a gente tinha planejado deu errado. Entendi. Tudo que planejou deu errado, vamos para esse negócio. Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente tinha vários projetos que não deram certo, né? Nesse meio tempo, uma conhecida da Paola ligou para ela para perguntar sobre nacionalidade italiana, porque a Paola tinha feito o processo dela sozinha, né? O E seu essa processo. pessoa queria informações, queria uma ajuda ali. Aí eu olhei e falei assim: você sabe fazer nesse processo? Ela falou: eu sei, eu fiz o meu sozinha, né? Conheço todos os trâmites ali. E eu falei assim: por que que a gente não começa a assessorar as pessoas, né, nisso? Porque até então ela fazia, mas ela fazia para ajudar os parentes e amigos próximos ali que pediam orientação. Ela nunca tinha pensado Que em isso poderia ser um fazer negócio. de forma profissional, né? E aí, como é que foi esse start? Então ele falou assim, porque nós fomos para João Pessoa para trabalhar numa outra área e estávamos com dificuldades de vender o produto que nós fomos lá para vender. Então ele falou: olha, nós estamos aqui atrás de clientes e você tem clientes atrás de você para fazer o que você sabe. Por que não assessorar essas pessoas, já que você sabe fazer o processo? Aí eu falei para ele: então vamos partir para o primeiro cliente, né? E nisso nós recebemos uma indicação já de uma pessoa que eu havia ajudado no passado. Ela falou: olha, eu vi que você montou uma página na internet, eu tenho uma pessoa para te indicar. Ali começou a primeira cliente. E eu falei para Paola, eu falei assim, eu vou fazer uma página no Facebook
e com nome cidadania italiana, Uhum. e vamos ver no que dá. Vamos experimentar, E tem né? gente que espera, não, precisa ter um site para começar a empresa. Né, Vocês começaram com a página no com a Facebook. página. Aí o que a gente, dos serviços, né? O que a gente sabia fazer, nós fazíamos. O que nós não sabíamos, nós terceirizávamos. Legal. E na época da pandemia, nós achávamos que seria ruim e foi aonde nós estouramos. Que o pessoal Então, buscando, né? ex Foi onde nós mais crescemos, né? Foi nesse período, Foi no pós-pandemia período ali. da pandemia. Durante a pandemia e E depois. pós, é. exato. Numa época também, quando uma cliente que estava na Europa, ela falou: "Paola, eu estou indo para o Brasil para fazer tratamento dentário, porque aqui é muito caro". Eu falei assim: "Se é caro para vocês aí, também para o europeu em geral. Como que eu faço para trazer europeus para fazerem procedimentos estéticos aqui, Já odontológicos?". viu um outro mercado. Aí eu surgiu uma outra fechei empresa. parceria também com, profissionais da parte de estética, tanto para fazer, lipo de papada, como fazer implante dentário, e consegui também fechar uma outra parceria, e assim foi indo. Aí ele me falou: "Paola, você conhece alguém no Brasil que tem imóvel acima de 1 milhão? Porque para eles se legalizarem no Brasil, eles vão precisar de imóveis". Aí eu lembrei que lá em 2010 eu tinha feito curso de corretora de imóveis. Eu falei: "Ah, vou pegar meu Cresce aqui E vai e ativar vou ele. ativá-lo". E comecei a vender imóveis para pessoas que estão fora do Brasil que precisam se legalizar aqui. Aí surgiu também a de Stefano Imóveis. E aí você vai fechando o seu ecossistema e atendendo o seu cliente. Exato. Várias frentes. Exatamente. Aí clientes que precisavam validar os diplomas fora do país também, holding. Então a gente criou um ecossistema, né? Então tudo isso foi acontecendo devido à demanda que foi chegando para Uhum. nós. Só que assim, falando assim, parece que foi tudo muito fácil, tudo fluido, né? Não foi, a gente teve muitos desafios, nós erramos muito, tivemos que consertar muito, tivemos que adaptar muito, tivemos que aprender muito, mas deu certo pela nossa persistência, né? E resiliência, E né? resiliência, Porque tem que exato. ter resiliência. Hoje nós atendemos muitos empresários também que querem levar as empresas para fora do Brasil. Nós atendemos também a questão de proteção patrimonial, holding internacional. Então, foi surgindo outros nichos dentro da consultoria migratória. Legal. E aí vocês vão solucionando. Tem um problema, eu vou resolver esse problema. É. Quais países? Inglaterra, Itália, Portugal. Aqui no Brasil nós temos em João Pessoa, temos aqui em São Paulo, em Alphaville. Perfeito. E aí, lá nesses outros países, vocês têm parceiros, têm sócios? Sim, temos. Todo negócio de vocês têm sócios? Alguns é Só somente vocês nós, dois? mas a maioria sim. Tem Né? sociedade? É bom, porque sociedade você divide problema com outra Isso, pessoa, né? perfeito. Divide carga, Por né? exemplo, em algumas empresas eu sou o sócio investidor. Eu não participo nada do operacional, Tá, eu apenas faço os investimentos ali e os ajustes necessários para essa empresa crescer. perfeito. Né? Porque o que, que aconteceu? Nós percebemos que nós éramos muito bons em alavancar a empresa, Uhum. mas nós não éramos tão bons em gerir a empresa, né? Questão administrativa e tudo mais. Então, nós focamos no que nós éramos bons e terceirizamos tudo aquilo que nós não éramos bons. Então, Excelente. foi a melhor estratégia que Porque nós fizemos. tem muito empresário que quer fazer tudo É, e tem medo de reconhecer a sua fraqueza, o seu ponto fraco. Com medo, de repente, do cliente olhar e falar: ah, não, você. Cara, tem gente que faz melhor que você. exato, Então vamos buscar essas pessoas e colocar elas, seja como sócio, seja como funcionário, seja como um parceiro, para que você consiga continuar focado naquilo que vocês são bons. exatamente. Vocês são bons em alavancar, a Paula é muito boa vendedora, né? Apareceu a oportunidade, você está vendendo. Verdade. É algo que eu amo fazer, é vender. E aí você tem que apurar e fortalecer cada vez mais isso, né? O que ajudou a alavancar é essa paixão que a Paola tem por vendas. Porque ela não chegava para o cliente e falava assim, não, eu não faço isso.
ela abraçava e ela vendia e ela resolvia, né? Então, por isso que nós temos várias empresas em segmentos diferentes, porque foram surgindo as Uhum. oportunidades e aí a gente já tinha aprendido, né, até aqui no MXE com você, como é que se faz essa gestão toda, e aí ficou mais simples de estar investindo em outros Em outros negócios, em negócios. outras empresas, sem a gente precisar estar dentro do operacional ou estar indo lá. Tem empresas que eu acho que vai fazer um ano que a gente não pisa os pés lá dentro, Olha, né? que A benção. gente só recebe os relatórios, vê as métricas, vê o que o financeiro manda, o que o gestor manda, confere, bate ali e tudo flui. Então, perfeito. Cresceu o negócio, vamos colocar 19 para cá, é um curto espaço de tempo, né? Foi. Então, assim, cresceu bastante. Uma dificuldade que eu tive no começo é a questão financeira, porque eu não sabia organizar o financeiro da empresa. O caixa nunca batia da empresa. Aí eu falei, peraí, eu não sou bom nisso. Eu reconheci que eu não era bom. Eu nunca tirei um 10 de matemática. Como que eu estava no financeiro? Aí eu conversei com a Paola e nós falamos, não, vamos terceirizar. E a gente terceirizou. Aí outros aspectos que a gente não era bom, a gente foi terceirizando. E nós focamos só naquilo que nós somos bons. Perfeito. Então, isso acho que foi o que alavancou, né, bastante. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade em fazer aquilo e ela fica insistindo porque ela quer ter o controle total, porque ela quer dominar, e sendo que seria muito mais vantajoso, mais barato até pagar para alguém fazer, né? E alguém que vai fazer melhor do que E isso você. acaba sendo improdutivo, né? Acaba sendo improdutivo. Rodrigo, fala mais sobre essa questão das contratações, das pessoas, a dificuldade, que ponto que vocês veem dificuldade, se é por região, já que vocês têm várias empresas, como que é isso? Um dos nossos erros, né, era pensar que as outras pessoas eram iguais a nós na forma comportamental, na forma cultural, né, na forma, enfim. Então, o que que acontecia? Algumas regiões se motivam por formas diferentes, né, e nós não tínhamos esse entendimento. Uhum. Algumas regiões pensam ou valorizam coisas diferentes do que nós valorizamos. Então, isso foi um grande desafio porque a gente não conseguia ajustar a expectativa nossa, né, com a entrega do colaborador. E acabávamos tendo aí alguns conflitos. Eu levei os mentorados, vocês não puderam ir nessa vez, e lá, a gerente nacional de pessoas, lá que cuida de implementação de processo, ela falou o seguinte: existem algumas regiões do país, ela citou, se eu não me engano, uma cidade do Rio Grande do Sul, aonde os engradados de coca, de vidro, eles voltam, né, eles retornam, aquelas garrafas retornáveis, elas retornam com as tampas. Você já viu em algum lugar alguém guardar tampa de garrafinha de coca ou de cerveja? Não, né? Não. Em nenhum outro lugar do país eu vi isso, mas tem uma cidade, ela citou o nome, no Rio Grande do Sul, que o engradado, ele volta, ele retorna para nossa base com as tampas. Por que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque é sobre cultura. Lá a cultura é disso, dessa organização. Outros lugares não. E quando a gente fala de pessoas, pessoas são doutrinadas, são ensinadas em culturas diferentes, ainda mais no nosso país que, né, a diversificação de cultura é muito grande. Então, existe regiões onde é mais fácil de você lidar com colaboradores, regiões que é mais difícil porque tem esse conflito cultural, né? Tem a doutrinação também, né, cultural com relação a isso, que é o que você está trazendo. Sim. Eu estou trazendo esse exemplo lá que a gente foi na Coca porque ela também citou sobre implementação de processo. E o mesmo processo em fábricas que estão em regiões diferentes, eu preciso implementar de forma diferente, porque a cultura de uma não é diferente da outra. Então as pessoas, se eu ensinar a pessoa dessa forma aqui, da outra região, ensinar da mesma forma, talvez ela não entenda. Eu preciso usar outras palavras, outra forma de ensinar. Então a gente sempre vai ter essa dificuldade enquanto empreendedor, ainda mais se a sua empresa é grande e vai saindo para outras cidades, outros estados. E a gente tem que entender que vai existir essa dificuldade. Em alguns lugares essa dificuldade é muito maior. E aí vai dar sua decisão, cara, vou gastar energia com essa turma, vou investir energia, ou eu vou mudar minha base para outra cidade, para outro estado. Foi o que eu percebi, porque assim, eu comentei com a Paola, a gente não consegue mudar a cultura de um povo, né? Você É muito consegue, tempo, é né? muito tempo ali, e desde criança se tem aquela cultura, que é a mesma cultura dos pais, dos avós, dos bisavós, e a gente não muda isso. Então, dependendo o ramo de atividade, o nicho do negócio,
você tem que estar no local ali, na região, onde a maioria das pessoas tem a cultura mais adequada para aquilo que você precisa dentro da empresa, né? Porque a empresa é composta de pessoas, e se elas estiverem fora da tua cultura, acaba que o seu processo de crescimento vai diminuindo, né? Agora, se eu estou num lugar que não tem como eu sair, como que eu faço? Eu vou ter que procurar mais. Eu vou ter que, se eu não tiver paciência ou habilidade de desenvolver as pessoas, eu vou ter que trazer alguém de fora. Vou ter essa dificuldade, eu preciso entender que isso vai ser uma dificuldade do meu negócio. Só que para eu não me desgastar, eu preciso trazer outras pessoas para me ajudar a desenvolver isso, né? Tem como mudar as pessoas? Não. Tem como você influenciar elas, né? Agora, mudar é só se ela quiser mudar mesmo. E aí vai uma decisão sua, de você ficar ou também você mudar, né? É. Vocês tomaram a decisão de mudar uma parte da operação de vocês também, justamente por conta disso. Isso, até para buscar nas regiões do nosso país quem é melhor em qual área, né? Então a gente fez essa logística toda e está tendo grande resultado com isso. Perfeito. Uma das estratégias que eu fiz eu percebi que os meus concorrentes, eles não tinham a expertise e o conhecimento em fazer pesquisa. Certo. E muitos deles nem faziam pesquisa, apenas pegavam o processo pronto e protocolavam. Então eu entrei em contato com vários concorrentes e falei assim, olha, vocês não são tão bons nisso, e a gente é. Por que que a gente não faz uma parceria? Então hoje a nossa empresa, ela presta serviço para várias outras empresas. Legal. Então antes, quando eu via aquele concorrente ali que estava nas redes sociais e tal, que me incomodava porque ele estava ali, hoje eu fico feliz porque ele é meu parceiro e tudo que ele E vende ele acaba sendo um cliente seu acaba também. sendo um cliente meu, né? Então, assim, foi uma estratégia que deu uma grande alavancada na empresa, né? Perfeito. Porque muitos concorrentes não queriam fazer, porque é uma parte chata do trabalho, né? Uma parte muito burocrática, precisa ter um certo grau de conhecimento, Leva precisa tempo, ter né? uma equipe, né, que tem esse conhecimento. Então, nós prestamos serviços hoje para vários concorrentes nossos. Legal. Muito bom a história de vocês. Muitos desafios, muita coisa que vocês fizeram nesse meio do caminho. Uma curiosidade que as pessoas têm é como que um casal consegue trabalhar junto, Isso é bom. empreender juntos. E o Rodrigo, ele fala, na empresa nós somos sócios, em casa nós somos casados. Então, desde o início ficou muito claro isso. Separar as coisas, né? Separar, administrar a vida de empresário com a vida de casal. A gente pode discordar o dia inteiro dentro da empresa. Chegou em casa, a gente vai jantar junto, de boa, e esquece. E teve até uma situação que ele me demitiu. É verdade, é verdade. E aí, como foi? Eu aceitei, eu concordei com ele, que eu não estava correspondendo com o cargo ali. Ele falou, olha, você não pode ficar nessa função. É melhor eu te demitir, você ficar só como sócia na empresa, porque não dá, você está mais atrapalhando a operação do que ajudando. E de fato, porque eu sempre fui muito coração, eu sempre... Aí, para liderar e gerenciar, né, as atividades das pessoas, você tem que ser mais razão do que coração. Exatamente. Uma mensagem para a gente finalizar aqui, para o pessoal que está assistindo. Querem deixar alguma mensagem para o empresário que está assistindo a gente? Alguma coisa? Fala, isso aqui é importante vocês saberem ou fazerem. O que eu costumo dizer para as pessoas que têm o desejo de empreender e não sabem o que fazer, como começar, é que o mundo tem muitas oportunidades. Pode ter a mais absoluta certeza que não falta oportunidade. O que falta é a pessoa treinar a visão dela para enxergar essas oportunidades. E se você quer empreender, você tem que andar com o empreendedor. Senão você não Tem consegue. que andar no mesmo ambiente. Você tem que estar no mesmo ambiente. Porque se você tem o desejo de ter uma empresa, de empreender, e você anda com quem não é empreendedor, essas pessoas vão fazer de tudo para te desmotivar. Te arrastar para baixo. Então, primeira coisa, quer empreender? Primeiro, começa a andar com o empreendedor. Porque você vai ouvir as histórias dessas pessoas, você vai ouvir oportunidades que essas pessoas viram, né? Então você começa a enxergar como elas. Senão, não adianta que não consegue. Porque é muito comum eu ouvir
A pessoa fala assim: ah, é que eu nunca tive oportunidade para começar um negócio, para empreender. Eu tenho certeza que ela teve, mas ela não conseguiu enxergar aquilo, né? E pegar Então, aquilo e e executar, pegar né? aquilo. E para quem já está empreendendo e quer ter resultados maiores, anda com empresários que chegou no nível que você quer chegar. Porque se você é pequeno e anda só com pequeno, você vai continuar pequeno, Pronto. Vai ficar ali né? no mesmo teto ali. Exatamente. Então, assim, a gente anda com pessoas que nos obrigam a subir de nível, né? Porque senão Provocam, te que provocam. provocam, né? Porque Perfeito, é o meu recado assim para quem deseja empreender e para quem deseja alavancar. perfeito. Quer deixar um recado, Paula? Você que é uma vendedora nata, você que passou por tanta dificuldade e tem essa história de superar esses desafios, né? O recado que eu deixo é para as pessoas aprenderem a vender, Uau. porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não gosto de vender. Você está se vendendo o tempo inteiro. Se você vai para uma entrevista de emprego, você tem que vender ali a sua pessoa, a sua imagem, vender o que você sabe fazer. Então, aprenda a vender o que vai te trazer lucro. Às vezes você é muito bom numa coisa e só basta você aprender a vender o seu produto. Esse negócio de vender, todo mundo vende. Nós estamos nos vendendo o tempo todo. Ah, eu não sou vendedor. Você tem que ser. Dependendo da sua profissão, da sua empresa, né? Porque a gente, mesmo que você é o colaborador de uma empresa, você tem que se vender para o dono da empresa ou para o gestor da empresa para que ele te contrate. E se Exato. você. Eu fiz uma entrevista agora recentemente com uma pessoa, ele não soube se vender. Eu pedi para ele, cara, quem é você? Fala quem é você. Né? Se apresentem para mim, o que você faz e tal. A pessoa deu 3 respostas e parou. Eu falei, acabou ali para mim. Você não sabe se vender. E era para um cargo de quê? De liderança de vendas. Eu falei, se você não dá conta de se vender, como é que você vai vender o meu produto para os Exato. clientes? Então, você que está aqui nos assistindo, pega todos esses insights, pega aqui esses recados finais, aplica na sua empresa, aplica no seu dia a dia, para você também ter resultados, assim como esses empresários têm, de crescimento, de empresa, de desenvolvimento, e sempre buscando enxergar oportunidade aonde a maioria não vê. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós Nós quem agradecemos. agradecemos. Obrigado.